Pronto, pessoal. Então, o nosso assunto é material genético, né? Então, material genético é um assunto de extrema importância e ele é sempre um assunto recorrente nas provas do Enem, nas provas aí que vocês irão fazer, como por exemplo a UVA, ou que se vocês forem fazer qualquer uma outra faculdade, é um assunto bem recorrente quando se trata de material genético, certo? Então, vou agora passar aqui para vocês mais ou menos o que é esse material genético, tudo bem? Então, pronto. O nosso material genético, nós vamos falar sobre DNA e vamos falar também sobre o RNA, beleza? Vamos falar dos dois. Bacana isso, né? E aí, para a gente falar nisso, vamos começar falando um pouco da história, de como é que surgiu essa história do DNA, por que surgiu, será que foi somente para poder dificultar a vida de vocês? Será que foi isso realmente? Certo? Então, antes vou voltar aqui um pouco só para a gente rever aqui, ó. Então, o DNA... Pronto, vamos lá voltando. Então vamos lá, um pouco da história do DNA. A história do DNA ela começou em 1869, viu? É bem antiga mesmo. E aí o que acontece então? Nós temos aí, o primeiro cara que descobriu foi esse cara aí, ó. Esse cara aí é o cara chamado de Meijer, certo? Aliás, Meijer, certo? Esse cientista, ele pesquisava a questão das células de defesa do corpo, os glóbulos brancos. E aí o que acontece? O que ele fez então? Ele pegou algumas células de defesa que estavam no pus, certo? E aí o cara chamado... Opa. Só um instante aqui, pessoal. Já a gente continua. Pronto, então vamos lá. Nesse caso aí, nós vamos ter esse cara chamado Meijer, certo? E o que ele fez? Ele pesquisava, como eu já tinha falado, né, sobre aquele glóbulo grandão que ele via lá nas células de defesa do organismo. No caso, ele verificava os ferimentos e verificava aquela secreção que a galera chama de pus, não é isso? E aí o que ele viu? Que ali existiam compostos orgânicos. Que composto orgânico era esse? Certo? E esse composto ele chamou de nucleína. Foi isso que ele fez. Ele chamou esse composto orgânico de nucleína. E o que tinha nessa nucleína de tão interessante? Primeiro, tinha elementos como fósforo, certo? E tinha também o azoto. Pessoal, azoto, o elemento azoto, para vocês entenderem melhor, é só vocês entenderem o seguinte: quando tem azoto, você vai chamar isso aí de nitrogênio, certo? Então significa o quê? Que nós teríamos no caso aí o fósforo, que é um elemento, e nós teríamos também o nitrogênio, certo? Então nessa substância, nessa nucleína, até então descoberta por Meijer, certo? Ao verificar aquele glóbulo grande que ele tinha lá dentro daquela célula de defesa, então ele observou que tinha esses dois elementos, tanto fósforo como azoto, certo? Não se tinha uma ideia de como é que era o DNA ainda nessa época, um registro muito antigo, certo? Então, vindo para cá, mais na frente, nós vamos encontrar em 1847 a Rosalind Franklin, certo? A Rosalind Franklin foi uma mulher, lógico, né? Então ela foi uma das pioneiras nesse campo da biologia, certo? Em estudar, e o primeiro estudo dela foi a refração do DNA. E aí apareceu essa imagem aí, ó. Essa imagem, se a gente for observar, ela vai ter um formato aqui de ó, se você for observar, ela vai ter um formato de um X aqui, ó, certo?
Foi isso que ela fez. Ela pegou esse DNA, colocou num frasco e aí deixou ele tipo numa gelatina. E aí quando ela fez essa refração, ela observou essa imagem, ó, que essas moléculas elas faziam isso daqui. Que aí mais na frente, depois, ele descobriu o quê? Que isso aqui, ó, formaria o que nós chamamos de dupla hélice, ó, certo? Foi isso que deu base para aquela pessoal lá, que depois nós vamos ver mais na frente, embasar os seus estudos. Ó. Se você observar, ele vai ter, ó, semelhante a no caso, a dupla hélice do DNA, certo? Ó, desse jeitinho aí. Certo, pessoal? Qualquer dúvida pode me perguntar pelo chat, eu estou aqui acompanhando, certo? Certo, eu queria saber aí no caso o que? O que tá ruim? É o som? Certo? Pode perguntar se tiver dúvida a respeito disso aqui, certo? E aí a gente vai tentar tirar essas suas dúvidas, beleza? Ok? Aqui continuando, vou apagar aqui para a gente continuar. Então, o que Rosalind Franklin fez? Ela pegou aquela amostra que o Misha tava lá, verificou a nucleína. Ó, se a gente voltar aqui, vamos observar que nós tínhamos a nucleína. A nucleína, certo? Aí, ó, o que nós chamamos de nucleína, certo? Essa nucleína é nada mais nada menos que uma substância que vai ter esses dois elementos aqui, ó. Ela pegou essa substância, essa nucleína, e aí o que ela fez? Ela fez a refração. Nessa refração, lógico que foi pegando já outros estudos de outros pesquisadores, aí depois de Misha, certo? E aí o que ela observou? Fez a refração e aí ela viu que tinha essa estrutura aí, ó. Certo? Aí chegou os dois, a dupla de sertanejo universitário aí, ó. Certo? Então, quem são eles? O tal de Watson e o Click, certo? Parece um nome até de sertanejo universitário, né? Mas na verdade, eles são apenas pesquisadores, certo? E eles criaram, certo? Eles modularam aí, de fato, como seria no caso o DNA, certo? O Watson, que foi um dos protagonistas, ele pegou o exemplo do estudo que a mulher dele era arquiteta. Então, o que acontece? Por sua esposa ser arquiteta, então ele observou que existia uma certa estrutura, no caso aí no caso da estrutura do DNA. E aí o que acontece? Aí nós temos aí essa dupla hélice, ó, certo? Ok? Então essa dupla aí de sertanejo universitário, podemos assim dizer, né, para a questão dos pesquisadores e tudo isso, nada mais nada menos que os caras que bolaram a estrutura do DNA. Inclusive eles ganharam até o prêmio Nobel acho que foi de medicina, por causa dessa grande descoberta. Foi uma descoberta bem revolucionária, certo? Mas de fato, vamos ver aqui como foi que aconteceu tudo isso. Ó, então vamos aqui. Essa é a estrutura do DNA. A estrutura aqui está na forma de moléculas, certo? Aqui é a molécula do DNA. Aí aqui eu vou ter os elementos que nós vamos ter aqui, certo? Esses elementos químicos que nós vamos ter, por exemplo, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, carbono e o fósforo. Aqui, se a gente for observar, se nós formos observar aqui a estrutura de fato, o que nós vamos observar? Que ele vai ser formado por uma dupla hélice, certo? Uma dupla hélice. Aqui no caso, nós vamos ver sempre esses dois camaradas aqui, ó, a timina, adenina, guanina e citosina,
Aí o que acontece aqui, ó? Neste caso aqui, nós vamos ver aqui, ó. Se nós formos observar, nós vamos ver aqui que nós vamos ter a estrutura que nós chamamos de dupla hélice. E aí, ó. Ó, a dupla hélice aqui, ó, formando, ó. Que bacana isso, ó. Certo? Ok? Então aqui nós chamamos isso aqui de dupla hélice. Beleza? Então... essa dupla hélice, nós vamos ver aqui como é que ela vai ser formada. Beleza? Cada paradinha dessa aqui nós vamos ver como é que é formada. Beleza? Então vamos lá. Então, vamos ver aqui a estrutura do DNA, como é que funciona isso. Certo? Ok? Então vamos ver aqui, ó. Aqui eu tenho um DNA. Nunca esqueça, DNA fita dupla, certo? Na prova lá de vocês vai perguntar sobre isso, né? Perguntar o que é essa fita dupla, o que é esse DNA, essa coisa toda. Então tá aí o DNA, ó. DNA, certo? O que eu preciso saber dele é que ele é uma fita dupla. Ele vai ter as suas bases nitrogenadas: adenina, guanina, citosina e a famosa timina. Certo? São essas aí são as bases nitrogenadas presentes principalmente no nosso DNA. Beleza? Principalmente nosso DNA ele vai ter essa estrutura aí. E aí, ó, o que nós vamos observar aqui, ó? Que essas estruturas elas vão se ligar. Então vamos ver daqui a pouco como isso funciona. Certo? Mas ao mesmo tempo nós vamos ter esses elementos aqui, ó, esse outro elemento aqui chamado de RNA. E ambos estão dentro lá no núcleo, certo? Ok? Quando o Michel observou lá a questão do núcleo, ele viu também que o núcleo, além do fósforo e do azoto, que é o nitrogênio, ele tinha também uma propriedade ácida, certo? Então por isso que ele viu que era desta forma. Então DNA e o RNA são as duas moléculas que estão presentes principalmente lá no núcleo. Beleza? Vamos lá para a gente ver mais ou menos como foi o conhecimento dessa estrutura. Continuando aí, vamos para a formação da fita dupla. Certo? A formação da fita dupla ela vai ser muito simples. Ela vai ter um átomo de fósforo, que eu já coloquei aí, ó, um fósforo, e esse fósforo ele irá se ligar a um açúcar, certo? Tanto no caso do RNA como do DNA, ele vai ter esse açúcar, certo? Então, um negócio bem interessante, porque quando a gente vê lá a questão dos carboidratos, nós vamos ver o seguinte, nós vamos ter parte do açúcar que são energéticos, certo? Ou funcionam como reserva energética. E vamos ter, no caso aí, alguns açúcares que são estruturantes. Como no caso aí, vamos ter a pentose, vamos ter a celulose, que são, de fato, aí... certo? Então, olha aí, ó. Aqui nós vamos ter o fósforo vai se ligar a esse açúcar. Só para a gente relembrar, açúcar do DNA, desoxirribose. Desoxirribose, açúcar do DNA. Açúcar do RNA, a famosa ribose, certo? Ela é o açúcar do RNA, beleza? Então, vai ter também a base nitrogenada. Era isso que estava faltando, a base nitrogenada, né? E aí nós vamos ter a adenina, timina, guanina e citosina. Que nós vamos observar depois que eles vão ter vão se ligar, uma forma deles se ligar. Certo? Aqui, ó. Cada coluna dessa aí vai chamar de nucleotídeo. Então, o nucleotídeo, guardem isso com vocês. É até interessante que se vocês tiverem um caderno, vocês fazem essa anotação. Nucleotídeo sempre vai ter o fósforo, vai ter o açúcar e vai ter a base nitrogenada. Essa aí, ó, forma uma colunazinha
no caso aí, vai formar uma colunazinha lá da escada. Se eu fosse fazer uma escada daquela tipo do supermercado, que são de caracol, né? Que o pessoal chama escada caracol, ela seria assim, ó. Essa parte aqui ia formar aquela partezinha da estrutura, certo? Ó, essa partezinha aqui, ó, que vocês estão vendo aqui, seria do fato uma parte da escada, né? Seria o corrimão da escada, vamos supor assim, certo? E aqui, ó, o que seria então no caso aí seria os degraus. Os degraus seria as ligações. As ligações que elas irão fazer seria no caso aí os degraus. Ó, desse jeito. Certo? Dessa forma. Certo? Ó. Pronto. Deixa eu apagar aqui, ficou meio confuso. Pessoal, pronto, deixa eu organizar aqui novamente, para ficar melhor. Deixa eu só organizar aqui novamente, viu, pessoal? Para ficar bem legalzinho aqui, ó. Ó, eu tenho aqui a fita, beleza. Aqui vamos supor que seja somente uma lateral do DNA, certo? Ó. Ó. Aqui vamos supor que seja apenas uma banda do DNA. Pessoal, só pra gente resumir, ó. Essa parte aqui, ó, essa parte que vocês estão vendo em vermelho, é toda essa estrutura aqui, ó. Certo? É como se eu tivesse feito aqui, ó, dado um zoom, ó. Isso aqui é como se eu tivesse dado um zoom aqui grande nessa parte aqui, ó. Isso aqui é como se fosse um zoom, beleza? Ó, isso aqui é como se fosse eu tivesse dado um zoom, beleza? Aí, ó, essa parte vermelha é o que nós chamamos de nucleotídeo, certo? Eu já vi questões, já vi muitas questões de, por exemplo, principalmente da PUC ou de outras que podem vir elaborar as questões do Enem, que o Enem, se a gente for ver, ele vai ter várias opções que vão, várias bancas que poderão, de fato, aplicar, criar as questões, certo? Ó, deixa eu apagar aqui para a gente continuar aqui o nosso assunto. Aqui, se nós formos ver, ó, nós vamos ter também essa parte, ó, isso que eu estava falando para vocês. Algumas bancas, elas podem querer que você diferencie o nucleotídeo do nucleosídeo, certo? Pode acontecer isso? Claro que pode, né? É óbvio que pode acontecer isso, certo? Então, eu tenho que saber diferenciar isso. Então, como é que eu sei? Como é que eu vou fazer, professor, para me diferenciar isso? Muito simples, pessoal. Não precisa de desespero. Ó, o nucleosídeo, ele só vai ter somente o açúcar e a base nitrogenada, certo? Vai ter somente isso. Então, quando eu tenho aqui o nucleosídeo, ele vai ter apenas somente isto. Beleza? Não vai ter nada mais. Tranquilo? Vamos lá, continuando. Pessoal, depois da Rosa Franklin, depois de outros pesquisadores, veio um cara que marcou de fato, também foi um vencedor do Prêmio Nobel, foi o cara que descobriu que o DNA, ele existe uma regra para isso. Certo? Quem foi esse cara? Esse cara é o famoso este cabra rei aí, né? Esse cabra rei aí é também conhecido como Evi Chagaf. Evi Chagaf descobriu o quê? Que existia uma proporção, certo? E aí aqui eu coloquei a data, ó, de 1950, e aí o que ele fez? Ele antes já se sabia que a adenina, ela se ligava à timina, certo? E que deixa eu pegar aqui, deixa eu mudar só a cor aqui para ficar melhor a gente ver. E que
a guanina ela se liga à citosina sem problema nenhum. Eu já sei disso, certo? Eu já sei disso daí. Ok, então eu vou ter essas duas bases nitrogenadas aí. Ok, essas duas bases nitrogenadas, elas sempre vão fazer essa ligação. Aí eu tenho que sempre guardar aquela regra, pessoal. Ó, citosina vai se ligar com 3 ligações de hidrogênio à guanina. E a timina e a adenina se liga à timina. Aí vem a série pergunta, professor, e quer dizer que todo sempre vai ser essa forma aí? E eu lhe respondo, sim, lógico que vai ser sempre desta forma. Sempre vai ser desta forma aqui. Mas por que isso acontece? Pessoal, a molécula, no caso aí, a molécula de citosina, ela vai ter 3 radicais livres, certo? Assim como a molécula de guanina. Então, se ela vai ter as 3 bases livres, logicamente não vai ter condição de ligar. Por quê? Porque ela sempre tem que se manter estável. Então, para se manter uma molécula estável, guardem isso com vocês, ela vai ter que estar com todas as ligações perfeitas. No caso aí, nós temos esse tipo de ligação que para os químicos é considerado uma ligação fraca, né, que é a ligação de hidrogênio. Ela vai se ligar aqui a 3. Ó. Então, significa o quê? Que tanto a citosina quanto a guanina ela vai ter 3 radicais livres. Então, esses são os 3 que vão se ligar desta forma. Certo? São os 3 que vão se ligar. Beleza? E a adenina e a timina, certo? Vai ter apenas 2 radicais livres. Certo? São as 3 ligações. As 3 ligações de hidrogênio. Beleza? Aí, ó, eles vão se ligar. Beleza? Dando continuidade, então, o que é que ele fez de tão interessante? Aliás, o que é que ele descobriu de tão importante? Que se existia uma regra nas ligações. Vou dar um exemplo aqui, ó. O que aconteceu então? Deixa eu apagar aqui só para ficar melhor da gente observar aqui como é que isso ocorreu, beleza? Vamos ver aqui. Ó, então a regra que você vai guardar é essa aqui, ó. Deixa eu botar aqui um verde para ficar um marca-texto bem legal aqui, ó, bem diferenciado. Ó, pessoal, o que é que nós vamos fazer? De fato, ó, aqui eu vou descobrir o seguinte, que existia uma proporção aqui, ó, de adenina e timina, nós vamos ter aqui 30%, ok? E 20% seria o que? De citosina e guanina. Certo? Então, se o DNA fosse a língua portuguesa, certo? No caso aí ele seria a regra, né? A gramática, certo? Então ele descobriu o quê? Descobriu que lá no caso o DNA ele existia uma gramática para isso, certo? Existia uma regra, certo? Certo? Ok? Então aqui a gente pode ver essa parte aí, beleza, pessoal? Então sempre guarde isso com vocês, ó. Se a prova de vocês cobrar sobre o Chagas, sempre você vai lembrar disso, que ele vai ter uma proporção máxima, certo? Se eu tenho 30% de adenina, então 30% de timina. Aliás, as duas se ligam, né? Lembram disso? E se eu tenho 20% de citosina, vai ser 20% de guanina, certo? Eles são proporcionais. Beleza? Então são produzidos proporcionalmente. Certo? Então guarda isso. Falou em Chagas, lembra da proporcionalidade. E quando cai questão falando relacionado ao Chagas, ele vai sempre perguntar isso. Se eu tenho 30% de guanina, quantos eu vou ter de citosina? Ou vice-versa. Certo? Pessoal, eu sempre deixo aí aquela dica. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, certo? Pode perguntar, estou aqui à disposição, certo?
eu sei que eu deixei, eu teria ter feito a programação lá para mim receber a mensagem automaticamente do chat, porém aconteceu eu esqueci de fazer, de adicionar lá. Mas galera, faça a pergunta. Qualquer dúvida, se você não entendeu muito bem, se é muita informação, mas o que eu quero fazer com essa live? Eu quero que vocês ajeite, de certa forma, aliás, se atentem às questões de biologia, certo? Como eu sempre digo, questões de biologia, quando cai no Enem ou cai no vestibular, não são provas, não são questões difíceis. O problema é o seguinte, tem muito termo técnico, certo? E outro detalhe, a biologia ela é muito ampla, muito abrangente. Então, é para mim ficar com medo? De maneira nenhuma, certo? Você deve guardar o máximo de informação possível. Por isso que é importante eu falar isso para vocês aqui, certo? A respeito desse cara aí, desse cientista chamado Chaga, certo? Então guarda isso. Falou em Chaga, proporcional. Falou em Rosalind Franklin, ela fez a refração do DNA. Ela descobriu que o DNA ele tem formato de um X, que na verdade é uma dupla hélice. Certo? Vamos ter lá o Watson e o Crick, que foram os caras que criaram, que elaboraram aí de fato como é a forma do DNA, que é a dupla hélice, beleza? Agora vamos para a parte um pouco mais avançada do DNA, certo? Que é o que nós vamos passar agora. Ó. Então vamos lá para a gente ver aqui direitinho como é que funciona a parte do DNA aqui. Galera, a molécula de DNA é uma molécula, ela é bem estável, certo? Se ela é uma molécula estável, certo? Significa o quê? Que ela vai ser uma molécula difícil de ser quebrada, certo? Quando a gente viu lá nas gorduras, que as gorduras poliinsaturadas, elas vão ser mais fáceis de ser digeridas no organismo, é pelo fato delas serem poliinsaturadas. Significa o quê? Que ela vai ter mais de uma ligação, certo? São poliinsaturadas. Beleza? No caso lá do ômega 3, que é o famosinho lá, o ômega 3, né? Se você faz academia, o cara diz, você tem que tomar ômega 3, porque ele vai auxiliar, vai ajudar aqui na formação do músculo. Você tem que tomar creatina, tem que tomar essas coisas aí, beleza? Mas vamos entender aqui no caso do nosso DNA, que é uma molécula, aquele açúcar, a desoxirribose, é uma molécula bem estável, certo? Galera, aqui tá meio estranho, né? Então vamos desmistificar isso aqui agora, certo? Ó, pessoal, vocês lembram de que isso aqui, ó, naquela molécula que a gente viu anteriormente, isso aqui é como se fosse o P. Deixa eu botar aqui de vermelho para ficar melhor da gente visualizar. Ó, aqui seria o P. Certo? Ó, o P. Lembra daquela imagem que a gente viu anteriormente? Isso aí é o P. Beleza? O fósforo. Esse daqui, ó, no caso é o açúcar. Certo? O cara errou aqui na imagem. Essa imagem foi da internet que eu peguei. A desoxirribose. Certo? Que a desoxirribose, que vocês não esqueçam disso. A desoxirribose, ela sempre vai se ligar. Ela vai ter 5 carbonos. Certo? Sempre guardem isso com vocês. Que lá no caso, a desoxirribose, ela sempre vai ter 5 carbonos. Sempre. Certo? Sempre ela vai ter 5 carbonos, a desoxirribose. Certo? E a ribose, certo? No caso aqui, ó, e como é que funciona isso? Você vai ter esse carbono? Sim. Um carbono vai se ligar, ele vai se formar como se fosse 4, certo? Mas isso não vamos entrar em detalhe não, porque até é só uma questão de curiosidade, certo? Mas o que eu preciso saber? Que a desoxirribose, ele tem 5 carbonos, tudo bem? E daqui nós vamos ter a base nitrogenada, ó. Aqui nós temos a adenina que vai se ligar à timina. Lembra das duas ligações, ó? Certo? Lembra dos degraus? O degrau é isso, ó. Certo? A dupla ligação. Ok?
nós vamos ver futuramente, em uma aula qualquer aí, como acontece a transcrição, certo? Que quando nós formos ver a transcrição, nós vamos observar que ele vai ser mais a questão enzimática, certo? A questão de formar, desinformar, certo? Então, mais uma questão de enzimas. Como é que as enzimas vão trabalhar, certo? Que não entra no caso agora. Vamos somente adentrar somente aqui na questão do DNA e do RNA. Por enquanto, nós estamos em DNA. Tudo bem? Continuando, o DNA, se a gente for observar o seguinte, ó, nós vamos ver que ele tem este 3 e tem o 5, certo? Como é que funciona isso então? Aqui é onde ele inicia, onde vai acontecer a ligação aqui entre o fósforo, certo? Onde é que ele vai se ligar aqui? Ele vai se ligar no que nós chamamos de carbono 3. Ó, carbono, o carbono 1, 2 e 3. Aqui é o 4 e aqui nós vamos ter no meio aqui o açúcar. E aí o 4 é bem aqui, ó, aliás, afinal de contas. Certo? O outro carbono vai ser ligado mais ou menos aqui, que vai formar o quarto e o quinto carbono, beleza? Mas o que nós precisamos saber? Que essa parte aqui de cima, ela vai se ligar ao carbono 3, beleza? Certo? E sempre vai ficar livre o carbono 5. É por isso que tem essa questão de 3 linhas, 5 linhas. Nas provas, o que vai cobrar de você? Ele vai querer saber como é que seria essa organização. E aí você sempre vai guardar na sua mente o seguinte: que o carbono 3 ele sempre vai iniciar aqui uma sequência, aqui é como se fosse a primeira hélice e essa aqui é como se fosse a segunda hélice, beleza? Aí o que acontece? Aqui ó, o carbono 3 e termina no carbono 5. Já a segunda fita, ela vai ser o contrário, ó. A segunda fita, ela vai funcionar ao contrário, é como se fosse uma via de mão dupla, certo? É como se fosse uma via de mão dupla. Ó, nessa parte aqui vai começar o carbono 3 e terminar no carbono 5, e aqui no 2 vai ser o contrário. Ele vai iniciar no carbono 5 e terminar no 3, certo? Agora eu estou esperando aí de vocês aquela célebre pergunta: professor, o Jonan, e no DNA? Ou, aliás, e no RNA? Isso funciona também? Aí eu digo, ó, sim, funciona sim. Mas e como é que vai acontecer? Da seguinte forma, ó, sempre o carbono, aqui o RNA, ele vai copiar dessa sequência aqui, ó, do 3 linhas, 5 linhas. Certo? Então, quando falou em RNA, ele vai copiar isso aqui, ó. Ele vai copiar esta sequência. Tudo bem? Ó, essa sequência que vai ser copiada por ele. Beleza? Pessoal, e quando se fala em DNA, é simplesmente isso. Certo? Pronto. Galera, aguarde só um momentinho aí que eu vou aqui beber uma água, já eu volto. Opa. Sai daí, Sofia, sai daí.
Pronto. Voltei, então vamos lá. Pessoal, deixa eu colocar aqui o microfone novamente. Pronto. Pessoal, acredito que até aqui tudo bem, né? Então vamos lá pra gente ir pro RNA. Galera, aqui é uma outra imagem aqui. Uma outra estrutura aqui, ó, ele vai mostrar o DNA. Aqui nós vamos ter o RNA, certo? O RNA existe uma diferença básica. Eu sempre tento ilustrar, principalmente em sala, a questão do DNA e do RNA, certo, pessoal? Pronto, voltando. Ó, aqui eu tenho o modelo hipotético aqui do DNA, certo? Algumas interrupções é porque eu também estou aqui na reunião da escola, certo? E aí, mas a gente vai continuar até porque é questão do nosso compromisso. Bom, vamos lá. Aqui nós vamos ter essa base nitrogenada, certo? Aqui, ó, é o RNA. Esse RNA, o que a gente vai chamar de RNA mensageiro, certo? E eu sempre digo o seguinte: o DNA é como se fosse uma biblioteca. Aliás, é como se fosse uma receita. Eu sempre ilustro dessa forma. Imagina que o DNA seja uma receita, que você vai fazer lá um bolo lá diferente, certo? E aí você precisa fazer essa receita. Então, para fazer esta receita, certo? É necessário que ter essas informações. E onde é que tá essas informações? Aqui, ó, no DNA. O DNA, pessoal, aí que quando se fala em DNA e quando se fala em evolução, nós vamos ver o tal de gene Hox. Ó, o gene Hox. Pronto. Galera, esse é um assunto que a gente, principalmente o terceiro ano, certo? Nós vamos ver isso aqui lá na evolução, certo? Lá na evolução. Certo? Quando nós falamos em gene Hox, e vamos ter o Hox, é como se fosse um gene semelhante. Eu vou contar aqui uma historinha mais ou menos de um cientista, o que foi que ele fez. Esse cientista, ele pegou, no caso, um DNA de uma salamandra e um DNA de um sapo, certo? Quando nós vimos as proteínas, nós vimos o seguinte, que as proteínas elas desnaturam e elas rompem as suas ligações. Quando elas rompem suas ligações, elas vão se abrir. Então o DNA se abriu totalmente. Certo? Então ele colocou no vasilhame, no outro vasilhame, e aí o que aconteceu? No outro tubo de ensaio. Vamos usar o tubo de ensaio. Vou resumir novamente. Foi assim, ó. Ele pegou um frasco, certo? Neste frasco tinha o DNA do sapo e aqui eu tinha um outro frasco que tinha o DNA da salamandra, certo? O que ele observou o seguinte, que é o que embasa, o que nós chamamos de evolução, que nós vamos ver lá no terceiro ano, isso bem detalhadozinho, ó. O que ele viu? Aqui nós vamos ter o DNA, certo? Esse DNA é o DNA do sapo, certo? Vou botar aqui do sapo, ok? E aqui nós vamos ter o da salamandra, do calango, vou botar calango para ficar melhor, ilustrado, salamandra. E aí o que aconteceu então? Aqui ele pegou e esquentou os dois frascos, aconteceu a desnaturação do DNA e o DNA se abriu.
Beleza? O que ele fez? Ele pegou somente uma parte desse DNA do sapo e uma parte do DNA da salamandra e colocou os dois juntos. Certo? Pegou esses dois DNA e colocou juntos. Quando ele colocou esses dois DNA juntos, o que aconteceu? Ao passar do tempo, ele observou que esses DNA eles se juntaram, certo? O que significa? Significa que todos nós vamos ter o que nós chamamos de gene HOTS, certo? E o que é esse gene HOTS? O gene HOTS é nada mais nada menos que parte do DNA que é presente em todos os indivíduos. E isso vai embasar lá na frente o que nós chamamos de evolução de Darwin, ou darwinismo, certo? Ou New Darwinismo, certo? Como vocês preferirem. Então, ele vai embasar isso aí, porque todos nós vamos ter esse gene HOTS, ou seja, nós herdamos isso de um ser bem inferior a nós, beleza? Isso é importante nós frisarmos. Mas voltando aqui para o nosso DNA. O DNA aqui, nós vimos que ele vai ser uma cópia, vai estar tudo guardado aqui a informação, beleza? Aqui nós vamos ter o RNA. O que o RNA vai fazer? Ele vai copiar o que tem aqui no DNA. Essa é a função do RNA mensageiro. Então, o que ele vai fazer? Ele copia tudo que tem aqui, beleza? Quando nós estiver vendo a decodificação, nós vamos ver que existe os genes exons e os introns, beleza? Aqui, ó, eu tenho um exemplo aqui de um RNA transportador, certo? Esse RNA transportador ele vai transformar, no caso aí, certo? Essas informações aqui em aminoácidos, certo? E é mais ou menos isso. Que é isso que vai acontecer. Ele vai pegar esse gene aqui e vai, de fato, transformar ele em aminoácidos. Ok? É isso que acontece. Pronto. E aí, galera, pra gente finalizar a nossa livezinha de hoje, que foi bem produtiva, acredito que tenha sido, né? E assim, nós vamos até avisar aqui para vocês, aproveitando aqui, nós temos uma reunião aqui de turma, e dizer para vocês o seguinte: semana que vem a gente vai reformular a questão das aulas, certo? Então, nós vamos organizar as aulas por período e vamos ter realmente as aulas, certo? Ó, vamos ter um cronograma. E aí o que vai acontecer? Por exemplo, pronto, aí, de acordo com o dia, todos os professores, nós professores, vamos ter essa aula certa. Vai ser uma live, como forma de live pelo YouTube? Não, certo? Provavelmente nós vamos ver pelo Meet, certo? Ok? Pelo Google Meet. E aí não vamos aguardar para ver como é que vai ficar isso aí, beleza? Mas aí vai ser como se você fosse realmente estudar, certo? Aquele momento que era para você estar em sala, certo? Aquele momento que é para você se dedicar à escola, vai acontecer. Só que em casa, certo? Na casa de vocês isso vai acontecer, beleza? Então naquele momento você vai assistir, você vai parar o que você vai fazer para assistir aquela aula que, se você estivesse estudando, você teria que estar lá. Acho que ficou claro isso, né? Então vamos lá, pessoal, vamos lá para a gente finalizar essa parte do DNA, certo? Ok, então vamos lá. Pronto, continuando aí, pessoal. Vamos ver aí mais ou menos como funciona aí de fato. Ó, vou lá aqui a questão. Uma fita de DNA representa a seguinte sequência, certo?
essa questão aqui eu tirei do IF, ok? E aí ele quer saber aqui, ó, a sequência. Pessoal, questão fácil, beleza? Ela não vai cair nada de Chagas, como a gente viu lá, mas ela é bem interessante porque o que, que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que somente fazer esse casamento aqui, ó. Eu tenho que apenas fazer essa ligação, certo? Eu tenho que apenas fazer essa ligação e é muito simples, ó. Como ele está pedindo uma fita de DNA, aí que eu tenho que lembrar que sempre o T vai se ligar ao C e aliás, o T vai se ligar com o A, desculpe aí, e o C vai se ligar com o G, beleza? Pronto. E aí, ó, eu só faço esse casamento, ó, como é simples, 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 simples. Aqui eu vou ter quem aqui? A, aqui eu vou ter quem? G, aqui eu vou ter quem? T, T, C e o A. E aí? Fica fácil, né, uma questão dessa. E aí, qual seria a opção correta? Opção A. Olha aí. Simples desta forma. Pessoal, qualquer dúvida a respeito desse assunto sobre DNA e RNA, material genético, tudo isso aí, certo? Eu estarei à disposição, beleza? E vamos finalizar agora, né? Então, pessoal, fique em casa, certo? Vamos ter cuidado. Cuidado na questão da entrada, de sair, entrar, até mesmo porque não se tem ainda uma solução para o Covid-19. Não se tem um remédio, não se tem uma coisa ainda que possa nos dar esperança da gente voltar brevemente, certo? Então, a única solução, a única forma, a melhor forma de se proteger é ficando em casa, se mantendo isolado, certo? Só saia em extrema necessidade. E quando voltar, faça todo aquele ritual de precaução, que é lavar as mãos com água e sabão, o uso de álcool em gel, certo? A questão da roupa, certo? Não ficar utilizando aquela roupa ali, que é a questão de ter o cuidado em casa, certo? Principalmente nessa questão de lavar as mãos, o uso de máscara obrigatório, certo? O uso de máscara obrigatório, beleza? Certo? E aí, pessoal, ó, questão de DNA, certo? Ele sempre vai abordar isso. Ele vai abordar três assuntos básicos aqui só para a gente finalizar. Vai abordar aquela questão da proporcionalidade. A questão é uma questão tipo essa para você decodificar a estrutura, certo? E a função do DNA, certo, pessoal? E galera, valeu mesmo, certo? E foi bem interessante essa nossa live de hoje, certo? Provavelmente a gente repita outras vezes, certo? Com a periodicidade, ou talvez com essa mudança no cronograma das aulas. Provavelmente a gente vai diminuir mais isso, porque a gente